Há 2 meses atrás, nossa, tá passando muito rápido, eu lancei um vídeo falando sobre os piores desenhos adultos que eu já vi na minha vida. E bem, no final do vídeo eu disse que caso vocês tenham interesse, eu poderia fazer uma parte 2 com outros desenhos adultos que eu também não gosto. E bem, infelizmente pra mim, infelizmente pra vocês realmente gostaram da ideia e pediram a parte 2. Então, como o pedido de vocês é uma ordem, aqui está a parte 2 do vídeo. Lembrando que você não é obrigado a ver a parte 1 para poder entender esse vídeo, porém recomendo que dê uma chance, pois assim você vai entender muito melhor como funciona ele. Em resumo, só vai entrar nesse vídeo desenhos adultos que eu já vi na minha vida, e também será um top 5, do menos pior até o mais pior da lista. Claro, segundo a minha opinião. E para finalizar, o vídeo não é recomendado para menores de 14 anos, pois falaremos sobre vários assuntos pesados nesse vídeo, ok? Depois de dizer tudo isso, finalmente podemos começar com o vídeo. Olá, para você que não me conhece, eu sou Rian, e bem, no vídeo de hoje, vamos conhecer os piores desenhos adultos de todos os tempos. E bem, vamos abrir a lista com um dos desenhos que foi bastante pedido no vídeo anterior. Estamos falando de... Se Velma tá em quinto lugar, imagine os outros desenhos que eu escolhi para essa lista. Scooby-Doo. O que faz Scooby-Doo ser tão adorado pelo público? As histórias divertidas para toda a família? Sim. Os personagens carismáticos? Claro que sim. Piadas engraçadas e monstros assustadores? Bem, se você gosta de comédia ou terror, você vai se divertir bastante, então claro que sim. Mas agora, se você pensou em sexo, drogas e violência, aí eu acho que você tem um sério problema. Ou você assistiu o filme de Scooby-Doo, aí também tem isso. Mas bem, foi isso que os criadores de Velma pensaram e decidiram tirar do papel. Quando eu vi a notícia que Scooby-Doo ganharia um desenho para adultos, eu fiquei bastante animado, pois em comparação, nós temos um episódio de Supernatural que representa muito bem como seria Scooby-Doo para adultos. Então a expectativa estava bastante alta. Aí começou a sair mais notícias dizendo que a Velma seria a protagonista, o que tudo bem, pois eu gosto também da Velma e Scooby-Doo, então tudo bem. Porém, o tempo foi passando e nós não tínhamos mais notícias sobre o desenho. E é aí que veio a bomba. O primeiro teaser de Velma que fez a internet acabar virando de cabeça para baixo. Porém, sinceramente, eu não me importei tanto, continuei com a expectativa um pouco mais baixa do que antes, porém ainda alta, e quando finalmente lançaram o desenho, a gente pôde ver a internet inteira se juntando para falar mal desse desenho. Então, depois de anos desse hate, eu decidi dar uma chance para a Velma, pois na época eu não tinha assistido nada sobre. Ok? Dado todo o contexto, vamos falar sobre o desenho. Velma é um desenho lançado em 2023, criado por Charlie Grande com produção da HBO Max, para ser lançado num serviço de streaming de mesmo nome. A protagonista do desenho, a Velma, tem a voz da Mindy Kaling, e ela também é a produtora do desenho. Um pequeno detalhe antes de começar a reclamar do desenho é que eu preciso lembrar que esses dois já trabalharam juntos em uma série que eu gosto bastante, que no caso é The Office. Charlie era escritor do show e a Mindy Kaling era a atriz da Kelly. This day is bananas. B-A-N-A. I don't have a headache. I'm just preparing. Mas calma que daqui a pouco essa informação será bastante importante. Na história do desenho, vemos que Velma está investigando vários assassinatos de garotas gostosas. No caso, é isso que ela diz na série, tá? Eu não tô falando nada. E está acontecendo na sua escola. E enquanto isso acontece, ela começa a investigar e relembrar também o seu passado traumático, onde a sua mãe sumiu misteriosamente. Porém, foda essa história, pois ela é completamente ignorada por todos os episódios. Esse desenho tem como objetivo fazer uma história completamente diferente do universo de Scooby-Doo, porém com os mesmos personagens. Por isso, podemos notar um monte de diferenças desse desenho com os outros desenhos de Scooby-Doo, além do óbvio fato desse desenho ser um desenho adulto. E quando eu digo desenho adulto, é aquele tipo de desenho adulto com piadas adultas genéricas, com violência, drogas e sexo. Não, literalmente, o primeiro episódio abre com 2 baratas transando. Porém, aqui também tem um detalhezinho a mais, o que outras animações adultas não tem. Porém, isso não faz o desenho ser melhor ou algo desse tipo, que no caso é um modo Twitter dos escritores. Cara, se eu pensar em entrar nessa vida de 4,20, me mata. Você sabe o que é 4,20, né? Ah, sei. É um código para adultos que ainda vem desenho. E o desenho tenta tratar isso como se fosse algo foda, porém, literalmente, ninguém se importa e fica apenas sem graça. Mas já falando sobre o roteiro, que roteirozinho cachorro. As histórias não tem graça nenhuma, os personagens não lembram nem um pouco os personagens originais e tem apenas algumas características que você usar de piada pela própria série em todos os episódios. Essa pode no modo retrato. Caraca, parece até o Hitler. Oh boy. E aproveitando que a gente tá falando sobre piadas, lembra que eu falei que os dois já trabalharam em The Office, uma série de comédia com o criador sendo o escritor da série? Então, pega o currículo dele, joga pela janela e esquece disso, pois ele troca todas as piadas geniais de The Office por simplesmente piadas metas, que não tem graça nenhuma. E falando em piadas sem graça, é incrível que todas as piadas desse desenho conseguem ser tudo menos engraçada. Mas beleza, agora sendo 100% sincero, depois de tudo isso que eu disse, Velma é tão ruim como as pessoas dizem? Então, eu digo com todas as palavras que sim, eu concordo que o desenho
desenho é ruim, porém eu diria mais que ele é sem graça. E digo até mais, o desenho teria sim um certo potencial se o roteiro fosse realmente bem escrito. Mas infelizmente vivemos na linha do tempo que essa é uma das piores animações adultas que eu já vi e que também foram lançados recentemente. E antes de passar ao próximo desenho da lista, eu tenho que lembrar pra vocês que eu e o Lalan já fizemos um vídeo junto onde a gente assistia a Velma. Então caso queira ver a gente sofrendo, o vídeo vai estar aqui no card e também na descrição. Eu existo! E eu sou macho, pai! Pô, eu jurar que seria, sei lá, Scooby-Doo. Será que Scooby-Doo vai aparecer nesse desenho? Eu acho que não, viu? Eu acho que eles não teriam coragem de colocar o Scooby-Doo, que é tipo mascote de um desenho infantil, um desenho adulto. Sinto cheiro de xoxô. Agora sim, podemos passar para o próximo desenho da nossa lista, que no caso é... Sim, meus amigos, uma animação brasileira está na nossa lista de piores desenhos adultos. Super Drags é o tipo de desenho que já nasceu cheio de problemas. E antes que me cansarem no Twitter, deixa que eu vou explicar toda a história. Super Drags é um desenho brasileiro lançado em 2018, produzido pela Netflix. Uma pequena curiosidade é que esse desenho é a primeira animação original do Brasil feito pela Netflix. O desenho foi animado pela incrível Combo Studio, a mesma empresa que criou o desenho Animalu, e que além da animação brasileira, a Combo Studio também já trabalhou em algumas animações bem famosas de fora, que no caso são algumas cenas de Hazbin Hotel e também na 7ª temporada de Rick and Morty. Então podemos ver que é uma empresa com currículo bastante de peso, até ver Super Drags lá no meio. Vamos lá, porque eu digo que o desenho já nasceu cheio de problemas. Em 2017, quando esse desenho foi anunciado, ele já nasceu com um monte de polêmicas. A primeira e mais óbvia é que o desenho tocaria em assuntos sobre pessoas LGBTs, o que não é um problema, porque assim, se você for assistir um desenho chamado Super Drags, eu não duvidaria que você ia ver sobre assuntos LGBTs nesse desenho. Porém, outra coisa que também causou bastante polêmica é que o desenho seria para adultos. O filme é para maiores, não é direcionado para crianças. Mas é claro que as crianças vão assistir. Posso concluir? Eles têm violência explícita na televisão o tempo todo. Nós não acreditamos que um filme com linguagem de baixo calão possa incomodá-los tanto. Porque ele é maléfico. Então, muitos pais, porque simplesmente não se importa com o que o filho assiste, colocavam ele para poder assistir esse desenho e simplesmente deixar ele ali assistindo. E quando ia ver o que o desenho estava falando, era isso que o desenho falava. Vocês me Já consegui o que eu queria por hoje. Bye, bye! Oh my God. Não ironicamente, vai ter um outro desenho na nossa lista que também aconteceu mais ou menos essa história. Então a Netflix fez um monte de propaganda tentando avisar ao máximo que esse desenho era para o público adulto e não para crianças, como muitos pais estavam acreditando. Porém, isso não importa, pois esse é um dos menores problemas do desenho, pois o maior problema desse desenho é o próprio desenho. Em Super Drags, acompanhamos 3 amigos, Donizete, Patrick e Ralph. Os 3 trabalham em uma loja de departamentos, porém, quando a vilã drag queen e também homofóbica Lady Elsa ataca sua cidade, os 3 se transformam em heroínas drag queens para deter a super vilã, e assim se transformando em Skynet Carmisse, Limo Chifo e também Safira Sia. Eu sou horrível lendo esses nomes. Tudo isso comandado pela Vedente Chapagni. Basicamente seria uma mistura de 3 espiãs demais com referências brasileiras e também com personagens LGBTs. Porém, é aí que entramos no problema do desenho. O principal assunto que é zoado no desenho é o fato dos protagonistas serem gays. Então terá muita piada com... Eu acho melhor, para poder o vídeo não cair, falar a palavra Pikachu. Então toda vez que eu falar a palavra Pikachu, vocês vão entender o porquê eu tô falando isso. E assim, eu não teria nenhum problema com isso se as piadas fossem engraçadas, porém não tem graça nenhuma. Nenhuma das piadas funcionam e chega a parecer estereótipos, pois a única coisa que passa na cabeça dos personagens é Pikachu. E falando nos personagens principais, nenhum deles tem um pingo de carisma. Se trocar todos eles por uma porta não mudaria em nada, pois novamente todos os personagens desse desenho só pensam em Pikachu. A animação não tem muito do que eu reclamar, o roteiro não sabe tratar os assuntos de maneira certa e parece que os escritores só queriam fazer piada com Pikachu e não achar um real sentido para poder ter aquilo no desenho deles. Às vezes o desenho até tentava tocar nesse assunto mais delicado, porém eles fazem isso com o tom completamente errado. E as únicas coisas interessantes que eu posso falar sobre esse desenho são as referências ao Brasil, que algumas delas ficaram até datadas, porém tudo bem, e também o elenco de voz, que são formados por dubladores incríveis, como Guilherme Briggs, Fernando Mendonça, Sérgio Canto e entre vários outros. Sem contar que o desenho chamou muitas celebridades LGBTs para poder fazer os personagens do desenho, como por exemplo a Pablo Vittar, que faz a voz da Godiva nesse desenho, e entre outros. Mas infelizmente, mesmo com esse elenco de peso, o roteiro não se salva e faz o desenho parecer uma piada de mau gosto, que tem como único objetivo manchar a imagem de pessoas LGBTs. Sem contar que o desenho foi cancelado com apenas uma temporada de 5 episódios, mesmo já tendo sido planejado ter mais 2 temporadas desse desenho. Então, mesmo que essa seja uma animação adulta feita aqui no Brasil e que poderia abrir portas para outras animações adultas também serem criadas aqui no Brasil, eu quero mais que esse desenho se for.
Festa da Salsicha era originalmente um filme animado para adultos lançado em 2016 nos cinemas. E sendo sincero, eu não gosto nem um pouco desse filme. É o tipo de filme mais sem graça na minha opinião. O filme tem o clássico sexo, drogas e violências, só que o nível ainda mais extremo, ao ponto de no final do filme temos uma suruba de comidas. E para melhorar, a animação é simplesmente genérica e sem graça. Sem contar o fato que esse é um dos clássicos filmes onde é cheio de celebridade fazendo voz de personagens, incluindo o Seth Rogen, que olha só, também é o produtor e roteirista desse filme. Então eu já deveria esperar esse tipo de piada, pois o humor do Seth Rogen, na maioria das vezes, é focado nesse tipo de humor, aquele humor mais quinta série possível. Na nossa lua de mel, rolou sexo grupal. Eu não participei, mas dava até pra ouvir. Eu participei. Não que eu seja a pessoa mais adulta do mundo, porém, quando todo tipo de produções que esse cara tá envolvido tem esse tipo de piada, eu acho que enjoa bastante rápido. E uma pequena curiosidade foi esse filme que eu tava falando no desenho anterior, onde muitos pais confundiram pensando que esse desenho, na verdade, era pra crianças, sendo que não. Mas o que importa pra história desse vídeo é que esse filme é bastante barato e conseguiu lucrar bastante com a bilheteria. Então, na época, já era imaginado ter alguma continuação desse filme. Porém, eu duvido que alguém imaginaria que essa continuação chegaria 8 anos depois, e como um desenho animado feito pela Amazon Prime. Festa da Salsicha Comilândia é uma continuação direta do filme anterior, produzido pela Amazon Prime, e trazendo de volta grande parte do elenco original do filme, incluindo o Seth Rogen. E se você acha exagerado o humor daquele filme, aqui, meu amigo, as coisas pioram de um jeito terrível, ao ponto de eu nem poder mostrar algumas cenas de tão pesada que são por eu tô me derrubar esse vídeo. A história do desenho se passa depois do filme, onde basicamente, depois daquela guerra entre humanos e comidas, as comidas ganham e são livres. Porém, como as comidas são burras, elas não sabem viver em sociedade. Então, as comidas protagonistas do filme, que eu não vou me dar o trabalho de procurar o nome, decidem criar sua própria utopia. E assim, se você acha o humor do filme ruim, podem ficar tranquilos, pois aqui é o mesmo tipo de humor, só que bem mais sem graça e exagerado, incluindo a tão conhecida suruba do filme, que aqui também rola no desenho. Porém, tem uma coisa que eu gostaria de destacar nesse desenho, pois a gente já imaginava que o humor desse desenho não seria dos melhores. Porém, eu não imaginaria que uma produção de um filme de sucesso feito pela Amazon, que é simplesmente uma empresa trilionária, teria essa animação tão ruim. Mas a parte mais engraçada é saber que tem fãs do filme também no desenho, ao ponto desse desenho fazer um grande sucesso na Amazon e ganhar uma segunda temporada. Ah, e antes que alguém pergunte, não, eu não assisti a segunda temporada pra poder falar aqui nesse vídeo. Eu só assisti a primeira e no momento que eu tava fazendo esse roteiro, lançou a segunda. Então, não, eu não decidi assistir pra poder fazer esse roteiro. Pelo contrário, eu decidi ignorar. E a gente sabe que essa animação não vai mudar nem um pouco da primeira pra segunda temporada. Então, vamos só ignorar e fingir que as duas estão sendo faladas aqui nesse vídeo. Então, sinceramente, prefiro passar pro próximo desenho da nossa lista, que consegue ser mais idiota do que comidas falantes. Estamos falando de... É o som do combate ao crime! É o som do combate ao crime! Pra quem tava se perguntando se não teria algum desenho ruim da Adult Swim na nossa lista, aqui está o seu momento de felicidade, pois agora nós vamos falar sobre Alex McGee. Se você entende inglês, já pegou trocadilho no nome, pois Alice, traduzido para português, é cu. E é isso, se você pegou essa piada, você já entendeu 90% do plot dessa animação. Alex McGee é um desenho lançado em 2006, tendo seu fim em 2008, tendo apenas 2 temporadas com 20 episódios no total. Se a animação produzida pela Adult Swim, já sabemos que coisa normal não vai sair daqui. Na história do desenho acompanhamos um policial, o tal do Alex McGee, que é literalmente uma bunda. Um dia eu estou falando sobre uma das maiores animações adultas de todos os tempos, e no outro eu tô falando sobre uma bunda. Além disso, o desenho é tão absurdo que em alguns momentos chega a ser engraçado. Porém, a maioria das piadas perde a graça bem rápido, pois a única piada boa desse desenho é o fato do policial ser uma bunda, e depois de um tempo ficar só sem graça ver essa bunda em todos os episódios. O desenho não é nem um pouco marcante, tem uma animação simples e o humor é bem sem graça. O elenco de voz também é sem graça, com a maioria dos personagens tendo a mesma voz. Eu acredito que esse desenho nunca passou aqui no Brasil, então não vou nem importar em falar sobre dublagem, nada desse tipo. E para melhorar tudo, esse desenho foi odiado por todo mundo que assistiu, inclusive pelos próprios criadores. Claro, segundo a Wikipedia, que é a melhor fonte de informação do mundo. Então, depois de falar sobre todos esses desenhos, eu te pergunto, tem algum desenho que é pior que Velma e uma literal bunda? Então... Ao mesmo tempo que eu estou aliviado que esse é o último desenho da nossa lista, eu também fico com medo, pois esse é o último desenho da nossa lista. Draw Together, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Casa Animada, é um desenho lançado em 2004, produzido pela Comedy Central, tendo seu fim em 2007, após 3 temporadas. E na moral, a Comedy Central tem que agradecer todo dia que eles têm South Park, porque esse é o único desenho bom que eles têm. Sem brincadeira, essa lista inteira poderia ter sido feita apenas com desenhos adultos da Comedy Central. Aqui nesse desenho acompanhamos uma paródia daqueles programas estilo BBB que nessa época estavam fazendo um grande sucesso, ao ponto de todos
outros canais querem fazer o seu próprio BBB. Então os criadores desse desenho viram que esse estilo de programa está fazendo um grande sucesso e decidiu criar uma versão animada, onde basicamente seria uma mistura de médico, BBB e muita putaria. E bem, tirando isso, o desenho não tem nada interessante e nada diferente para oferecer, além de outros problemas que eu já falei aqui nesse vídeo. A única diferença é que os personagens desse desenho, ao invés de serem sem graça, são irritantes. We got to get that gun away from him. But how? A animação é feia e sem graça, o humor, como eu já disse, é focado em sexo, porém também temos algumas piadas sobre drogas e violência exagerada, e sem contar que esse desenho tem aquele tipo de humor que eu gosto de chamar de humor família pesada, onde basicamente eles pegam algo pesado e colocam uma piada mais sem graça possível relacionada àquilo. Como deu pra ver, ele durou por um certo período de tempo, então acredito que ele fez um sucesso moderado no canal. Porém, o que eu me surpreendi de verdade foi descobrir que esse desenho tem um filme. E não me pergunte como eles conseguiram fazer um filme desse desenho, que literalmente não tem história nenhuma. Sinceramente, prefiro não descobrir e espero que esse desenho continue esquecido, pois aqui no Brasil ele não é tão lembrado como lá na gringa. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu não vou nem perguntar se vocês querem ver uma parte 3, pois eu sei que vocês vão querer me ver sofrer, por isso que eu não vou nem dar ideia. Muito obrigado por terem visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.